Amados irmãos e irmãs do portal Escola Dominical, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula da revista das lições bíblicas dos jovens, referente ao primeiro trimestre de 2021, que tem como tema Ensina-nos a orar, exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. O comentarista desse trimestre é o pastor Marcos Tedesco. E hoje estaremos meditando sobre a lição de número 10, cujo tema é Jesus e a oração do Pai Nosso. Meus amados, Jesus é o nosso maior exemplo de oração que nós temos nas Escrituras Sagradas. E esta lição, eu tenho certeza, que vai trazer não só aos professores, mas como também a todos os alunos, um crescimento espiritual, para que nós venhamos a buscar mais ao nosso Deus em oração, seguindo os exemplos de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nós vamos ver nessa aula que Jesus, mesmo sendo Deus, ele orava com sinceridade e humildade. Jesus orava em agradecimento. Jesus, ele orava em momentos de decisões importantes. E Jesus orava pelo próximo. Nos tempos de Jesus, o homem tinha a oração sincera em escassez. Os judeus, eles haviam perdido este desejo de ter momentos de íntima comunhão com o Senhor. Vale também nós lembrarmos que os fariseus oravam sem nenhuma devoção. Simplesmente mostravam uma falsa imagem de piedade, orando em público para que todos os vissem, mas o seu coração não era sincero perante Deus. Embora eles seguissem os exemplos de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, faltava a eles a essência da oração, que era a verdadeira intimidade com Deus. Era uma prática comum orar pela manhã às 9 horas, à tarde por volta das 15 horas e também à noite no pôr do sol. Onde nós podemos ver este exemplo? Lá no livro de Atos dos Apóstolos. Abram as suas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, está lá no versículo 1. Nos diz assim o texto sagrado: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Então aí mostrava este costume que havia dos judeus de, ou no templo, ou nas sinagogas, estarem aí pelo menos 3 vezes ao dia buscando a Deus em oração. Mas nós vamos ver que Jesus, ele os ensina que a forma como eles estavam se dirigindo ao Senhor não era uma forma sincera. Então, os ensina qual deveria ser a síntese da verdadeira oração ao Pai. E o Senhor Jesus, ele nos dá vários exemplos em sua palavra que ele era um homem de oração. Nós vamos ver que Jesus, ele estava orando, né, para ter a presença do Espírito Santo. Vamos ler lá? Evangelho segundo escreveu Lucas, meus queridos, no capítulo 3, no versículo 21. Nos diz assim o texto: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, olha o detalhe agora, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se a voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado e em ti me tenho comprazido. Jesus nos ensina aqui que para ter a presença do Espírito Santo é necessário estar orando. Outro exemplo de oração que Jesus nos dá é na hora de fazer as suas escolhas. Jesus orou antes de escolher dentre os discípulos aqueles que seriam os 12 apóstolos. Está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 6, vamos ler os versículos 12 e 13. Vai anotando essas referências, meus queridos, porque eu dou bastante referência bíblica, porque o professor ele precisa não só transmitir o entendimento da palavra, mas sempre apontando para os textos bíblicos. É muito importante que na sua aula você também faça assim, né? Mostre na palavra aquilo que você está querendo transmitir aos seus alunos.
Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 6, verso 12. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Olha só, não foi 10 minutos, não foi 1 hora, mas foi a noite. Versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, Jesus nos ensina aqui a importância de nós estarmos em oração quando precisamos tomar decisões importantes. Também, Jesus nos deu exemplo de oração na transfiguração, que foi o momento ali, inclusive antes de se ouvir a voz do próprio Deus, né, falando. Está lá também em Lucas, capítulo 9. Vamos ler os versículos 28, 29 e depois o 35. Veja só o que nos diz o texto. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, olha só, momento de comunhão com Deus, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Versículo 35. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. A oração é um mecanismo para nós ouvirmos a voz de Deus. E Jesus também nos dá exemplo de que quando precisamos de um milagre, precisamos estar em oração e também sermos agradecidos. Está lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. Vamos ler agora os versículos 41 e 42. Olha o que nos diz o texto. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, ali, na ressurreição de Lázaro, Jesus estava em oração. E Jesus, como homem que foi, meus queridos, ele também passou por momentos de angústia, assim como nós passamos nas lutas dessa nossa vida. E naquele momento de extrema angústia, no Getsêmani, Jesus orou. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 22, versículos 41 e 42. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. O Senhor aqui nos dá o exemplo de que nos momentos difíceis, no momento de grande dificuldade, também precisamos estar em oração. E ali, no momento culminante, onde estava próximo à sua morte, morte de cruz, Jesus também orou. Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Até aqui nós pudemos observar que Jesus, para poder nos dar o modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso, ele foi um homem de oração. Então, ele não só na teoria, mas também na prática, Jesus era mestre no que diz respeito a relacionamento com o Pai através da oração. Meus amados, vamos ver agora o modelo de oração que o Senhor nos deu. Eu sei que existe aí muitas divergências entre os teólogos, né? Mas nós devemos usar aquele conceito de que a Bíblia ensina a própria Bíblia. Então, o Pai Nosso, ele é um modelo, né? Ele não é uma reza. Não deve ficar sendo repetido, né? Não que seja errado, mas usar o modelo do Pai Nosso como única forma de oração a Deus, isso não é correto, e o próprio Jesus vai nos dizer aqui para não usar de vãs repetições. Então, a oração do Pai Nosso é um modelo, ela contém a síntese de como deve ser o nosso relacionamento com Deus em
oração. E eu vou dividir aí, né, esta análise baseada no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus, né, que ele traz aí alguns detalhes que Lucas não aborda, mas no capítulo 6 nós vemos aí o modelo completo dado por Cristo, e também ele traz o cenário, né, de como este modelo de oração foi dado ali aos discípulos. Então, vamos ver primeiro, antes de entrarmos no modelo do Pai Nosso em si, vamos ver alguns pré-requisitos da oração. O primeiro pré-requisito que eu queria mostrar aqui para os irmãos é que a oração ela deve ser em sinceridade diante de Deus. Abra sua Bíblia, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, verso 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Nós vemos aqui que mesmo quando estamos em lugares públicos, a nossa oração a Deus, ela não deve ser feita para chamar a atenção dos outros. Mas, meus amados, a oração, ela é um mecanismo para chamarmos a atenção de Deus. Então aqui, Jesus estava dizendo dos hipócritas, principalmente aqui os fariseus, que eles oravam em público com o objetivo de chamar a atenção. Mas é para o Senhor que nós estamos nos dirigindo. E a direção a Ele do nosso agradecimento e também do nosso clamor. Até mesmo quando nos ajoelhamos, meus amados, na igreja, para nos dirigir a Deus em oração, precisamos colocar a atenção no Senhor, né? E não ficar olhando para quem está em volta. Às vezes é comum nós vermos nos cultos, naquele momento antes de iniciar o culto em si, pessoas que estão ali ajoelhadas e que, hora por outra, levantam a sua cabeça e ficam olhando quem chegou, quem não chegou, prestando atenção em tantas outras coisas. Mas Jesus aqui ensina que o nosso foco tem que estar em Deus. O segundo pré-requisito que Jesus menciona é a importância da intimidade. No versículo 6 do capítulo 6 de Mateus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Jesus nos ensina aqui a verdadeira comunhão entre pai e filho. E esse relacionamento, ele ocorria através da oração, através de um momento de intimidade. Jesus nos está dizendo aqui que só podemos orar quando estamos sozinhos. Mas este ato, meus amados, de fechar a porta, ele tem o significado de se desconectar com o mundo exterior. Se desconectar das distrações, dos problemas, dos relacionamentos, mas nos conectarmos diretamente com o Pai. E é neste momento de conexão direta com Deus, em que o nosso coração, ali onde está guardado o nosso íntimo, ele está verdadeiramente aberto para Deus. Um momento de profunda intimidade, onde nós revelamos ao nosso Criador que a nossa adoração é para Ele e que nós dependemos exclusivamente dele. E também, como eu já havia falado para os irmãos, um outro pré-requisito que Jesus nos mostra nesse capítulo 6 é que orar é diferente de rezar. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eu lembro aqui um pensamento de William Barclay, que diz que a oração, ela cobre a vida toda. A necessidade presente, o pecado passado e as tentações futuras. Olha que interessante. Então Jesus aqui, ele nos mostra que nós devemos nos derramar perante Deus. Não como alguns pensam que é falando bonito, com um timbre de voz específico, mas é um coração contrito que verdadeiramente chama a atenção do Pai. Quer ver?
Abra sua Bíblia no livro de Salmo 51, versículo 17. Olha o que nos diz o texto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E outro pré-requisito que Jesus nos menciona é que orar é confiar em Deus. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Quando nós oramos, nós estamos adorando e dividindo com Deus os nossos sentimentos. E assim, meus amados, precisamos ter a confiança de que o Senhor fará o melhor e que somente Ele sabe e pode nos conduzir para o que realmente precisamos. Muitas vezes pedimos a Deus aquilo que pode aparentemente parecer bom para nós naquele momento, mas o Senhor, que vê passado, presente e futuro, Ele sabe realmente o que precisamos. E nós precisamos, nas nossas orações, declarar ao Senhor que, embora estejamos pedindo, é a vontade dele que deve imperar. O pastor César Moisés de Carvalho, ele cita uma frase interessante. Ele fala assim, que quando a nossa vontade confunde-se com a de Deus, significa que o seu reino já iniciou o seu curso em nossa vida pessoal. Ou seja, quando verdadeiramente entregamos a Deus o nosso destino, o nosso futuro, nós estamos ali, verdadeiramente trazendo o reino de Deus para a nossa vida. E após nós meditarmos um pouco nesses pré-requisitos do modelo de oração, vamos entrar agora em cada ponto deixado pelo Mestre Jesus. E para nós analisarmos cada um dos pontos da oração do Pai Nosso, é importante que eu divida com os irmãos que entre os teólogos existem duas formas de dividir, a oração do Pai Nosso. Existe aí uma divisão chamada de divisão sistemática, e também uma divisão chamada temática. No sistema de divisão temática, ela vai dividir por cada tema, de 1 até o 9º tema, os pontos mencionados por Cristo na oração modelo do Pai Nosso. Já na divisão sistemática, ela agrupa, quando a gente está falando sobre coisas espirituais, sobre coisas materiais e termina com a doxologia. Então, como é que funciona isso, meus irmãos? Na divisão sistemática, é a parte que concernente às petições espirituais. Então, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. Então, essa é a primeira parte da divisão sistemática. A segunda parte, referente às coisas materiais das petições. Então, é aquele ponto que fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Esta é a parte concernente às coisas materiais. E a terceira parte dessa divisão sistemática é a parte da doxologia. O que é doxologia, meus amados? Doxologia é a forma litúrgica, aonde se arremete às grandes orações. Então, os católicos falam sobre hinos, preces, versículos, aonde se glorifica a grandeza e a majestade de Deus. Isso aí é uma descrição do catolicismo. Por exemplo, se nós formos lá no dicionário, o dicionário fala sobre que a doxologia são manifestações gloriosas de Deus e de Cristo, É um louvor, uma oração à glória de Deus. Esse é o significado que os nossos dicionários dão. Então, aqui nós falamos sobre essa divisão sistemática, que se divide em 3 partes. Já a divisão temática aborda cada um dos temas. Então, primeiro, Pai nosso que estás nos céus, é o primeiro tema. O segundo, santificado seja o teu nome.
O terceiro, venha o teu reino, e assim por diante, né? E nós vamos aqui agora abordar basicamente esta divisão temática da oração do Pai Nosso. Então, o primeiro tema, Pai Nosso que estás nos céus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos muitas passagens onde se refere a Deus como sendo o Pai. Por exemplo, Salmo 68, verso 5, que nos diz: Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Então está chamando aí o Pai dos órfãos. E também o próprio Deus, meus queridos, ele também se coloca como Pai. Está lá em Jeremias 31, 20, olha o que diz. Não é Efraim para mim um filho precioso? Uma criança das minhas delícias? Né? Vou parar aqui nessa primeira parte. Então, Deus se refere aí a Efraim, né, uma das tribos de Israel, a ele como sendo o pai e Efraim o filho. Né? Então, quando Jesus nos ensina aí a nós nos dirigirmos a Deus como Pai, nós estamos fazendo uma verdadeira declaração de que Ele é o Senhor de nossas vidas. Que como Pai, o Senhor é o único que pode prover as nossas necessidades. É o único que pode nos dar amor. É o único que nos pode verdadeiramente dar carinho. E esse relacionamento entre pai e filho, ele é confirmado e também afirmado pelo próprio Espírito Santo. Quer ver? Veja só lá na sua Bíblia, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 16, olha o que diz. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Né? E a diferença é muito grande para a forma como o mundo trata Deus. O mundo não trata Deus como seu pai, mas sim a Satanás. Lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 8, verso 44, diz: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Quando dizemos que Deus é nosso pai, nós declaramos que estamos querendo e desejamos e buscamos fazer a sua vontade. Jesus nos ensina aqui que sempre que nós nos dirijamos a Deus em oração, temos que nos dirigir a Ele como um Pai, como nosso Criador, como o proprietário, meus queridos, da nossa alma. O segundo tema da oração do Pai Nosso diz: santificado seja o teu nome. Deus é santo. Isaías, capítulo 6, verso 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E como Deus é santo, Ele requer que seus filhos santifiquem ao seu nome. Como se dá isso, professor Humberto? Nós enaltecemos e santificamos ao nome de Deus uma declaração através de nossas vidas, através de uma vida de santidade. E quem pode nos ajudar a sermos santos? É o Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Meus queridos, a oração que agrada a Deus é aquela que nós declaramos o nosso desejo, a nossa intenção de nos santificar e assim santificar o nome do Senhor. Jesus nos ensina que nas orações não é só pedir e agradecer, mas também demonstrar a Deus que a santificação, ela faz parte de nossa vida. É muito importante, meus amados, que a santidade faça parte dos nossos projetos. E quando oramos a Deus, pedindo que o nome dele seja santificado, nós estamos dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, me guia, Senhor, me abençoa para que eu possa vencer o mal e o pecado e assim te santificar e te adorar com a minha vida.
O terceiro tema que Jesus aborda na oração do Pai Nosso é: venha o teu reino. Meus amados, eu vou fazer uma pergunta. Será que eu e você, verdadeiramente, pedimos que venha o reino de Deus sobre a terra? Eu mencionei até uma vez em uma das aulas para os professores ali no Belenzinho, uma certa feita que minha esposa estava na congregação e estava ali com algumas irmãs e minha esposa comentou: Jesus tinha que voltar logo, Jesus volta. E ali uma jovem falou para ela assim: vire essa boca para lá. Então, quer dizer, será que ela está aguardando o reino de Deus? Aí eu pergunto para mim, para você: estamos ansiosos? Estamos pedindo, ora vem, Senhor Jesus? Ou estamos preocupados com as coisas desta vida, com os nossos planos, os nossos projetos que aqui realizamos, né? Então, a oração que agrada a Deus, ela tem o anseio pelo céu. Mas com o esfriamento do amor dos últimos tempos da igreja que nós estamos vivendo, muitos almejam os bens dessa terra somente, se esquecendo que a nossa pátria, ela não é aqui, mas no céu. Eu estava preparando esta aula, meus irmãos, e eu me lembrei do hino 36 da nossa harpa cristã, O Exilado, né? Eu vou ler aqui uma estrofe com os irmãos, vejam só. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãs terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Então este hino também é uma verdadeira declaração, uma verdadeira oração pelo desejo aqui de quem o compôs, de almejar o céu. E no Salmo 130, verso 5, olha o que o salmista nos diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Olha o desejo do salmista. Aguardo o Senhor. Então, ele espera verdadeiramente que o Senhor venha. Agora, no quarto ponto aí, deixado por Cristo como exemplo para nós na oração do Pai Nosso, né? Diz assim: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aqui nós vemos Cristo nos ensinando que nós devemos nos levar a nos abster da nossa própria vontade. E sim, pedir que seja feita a vontade de Deus em tudo. E uma sociedade onde nós vivemos, onde se alimenta muito eu quero, né? Se você olhar para uma criança ainda novinha, uma das primeiras coisas que ela aprende a fazer é pedir, né? Então, às vezes, só com a mãozinha ali, pedindo, pedindo. Quando começa a falar, só fala eu quero, dá, dá, dá. Isso é natural do ser humano, né? Do ser humano herdeiro do pecado, mas nós temos que entender e pedir a Deus aquilo que nós necessitamos, mas sempre não deixar de dizer: seja feita a tua vontade. Se for da tua vontade, Senhor, me concede esta graça, né? Então, lá em João, capítulo 4, versículo 34, nos diz: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Querer fazer a vontade de Deus envolve, meus amados, muito mais do que às vezes nós podemos pensar. Eu vou aqui destacar alguns pontos sobre a vontade de Deus, porque esse versículo é muito importante. Fazer a vontade de Deus significa que nós não devamos resistir a ela, a vontade do Senhor, mas sim se entregar. Olha o que diz lá em Romanos 9, 19 e 20. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao Pai que a formou: por que me fizestes assim? Então, por que resiste à vontade de Deus, nos diz o texto sagrado? E para ser feita a vontade de Deus,
quando nós buscamos fazer a sua vontade e nos entregarmos a ela, nós também temos abertos o entendimento das Escrituras. Olha o que diz lá em João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, dá o conhecimento por meio de fazermos a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus causa separação entre os sensatos e os insensatos. Efésios 5,17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Fazer a vontade de Deus também nos faz gratos. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Fazer a vontade de Deus significa nos tornar herdeiros de suas promessas. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Por que necessitais de paciência? Para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então é necessário ter paciência, mas fazer a vontade de Deus, aí sim alcança-se a promessa. Então nós vimos aqui tudo que está envolvido em fazer a vontade de Deus e declarar ao Senhor que nós estamos aqui debaixo de sua vontade. O quinto ponto destacado por Cristo na oração modelo é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É interessante, meus amados, quando relacionamos a autossuficiência do homem em si próprio da atualidade. Nós vemos a humanidade declarar: eu faço, eu consigo, eu, e eu. Né? Mas aqueles que se esmeram e acreditam no próprio eu, comerão o pão de dores. É o que nos diz lá o salmista, no Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá aos seus amados o sono. Então, esse que quer fazer tudo, eu faço, eu edifico, né? Ele come o pão de dores, porque o Senhor é o nosso provedor. E a nossa oração deve ser uma declaração que sem Ele nós não podemos fazer nada. Nós devemos sim nos esforçar, nós devemos trabalhar, mas quem dá o sustento é Deus. Jesus nos ensina aqui que a verdadeira oração nos coloca como um dependente do Senhor. O pão nosso aqui não tem só o sentido de alimento, mas de todas as nossas necessidades diárias. Jesus ainda, um pouco mais para frente, da oração modelo do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, versículos 25 e 26, ele diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, mas ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Nós aprendemos aqui, meus amados, através desta parte da oração do Pai Nosso, que não devemos nos preocupar com as nossas necessidades diárias ou ficar ansiosos, mas entregar tudo nas mãos de Deus. Foi isso que Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 7, fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O sexto item da oração do Pai Nosso diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esta passagem, o próprio Jesus explica alguns versículos mais adiante.
Olha o que diz lá no versículo 14. Porque se perdoardes as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Vejam que bênção nós vemos na oração no modelo do Pai Nosso. Nós pedimos ao Senhor que nos perdoe, mas nós também praticamos uma vida de perdão. Crente não tem que ter amargura no coração. Crente não tem que guardar rancor. Eu sei, meus amados, que as dificuldades, os relacionamentos desta vida nos causam muitos problemas. E pode até acontecer de que por um tempo nós ficamos com o coração pesado, tristes, né? Às vezes até rancorosos. Mas a comunhão com o Espírito Santo, as nossas orações, elas fazem com que nós venhamos a limpar o nosso íntimo desses pensamentos ruins, desses sentimentos que causam tão mal ao ser humano. No 7º item da oração do Pai Nosso, diz assim: e não nos induzas à tentação. Mas o professor ou o irmão, o jovem, a jovem, pode se perguntar, mas Deus então me leva a pecar, me induz à tentação? Nós precisamos buscar uma melhor tradução aqui desse versículo, e a versão Almeida, revista e atualizada, ela traduz melhor esta passagem. Diz assim, ó: e não nos deixes cair em tentação. Então, não é que Deus nos induz à tentação, mas nós podemos cair em tentação, e aqui na oração nós pedimos para Deus não permitir que nós venhamos a cair, que Deus nos ajude, que Deus nos dê visão espiritual, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos livre da pedra de tropeço, para que nós não venhamos a cair na tentação. Tentação, todos nós estamos sujeitos, e ser tentados significa que nós estamos no caminho certo, que o inimigo de nossas almas não está feliz com a nossa caminhada, mas ser tentado não quer dizer cair em tentação, né? Então, essa passagem, para nós explicarmos, aqui eu vou deixar uma pergunta para os irmãos, né? Poderíamos nós, sem a ajuda do Espírito Santo, resistir às tentações? Eu tenho certeza que cada um dos amados irmãos e irmãs respondeu que claro que não. Quando nós pedimos a Deus que nos livre de pecar, nós estamos apresentando a nossa fragilidade. Então, na sua oração, você vai declarar: Senhor, eu sou fraco, eu sou necessitado, eu não tenho condição. Assim como Paulo falou, olha, aquilo que eu quero eu não faço, e o que eu não quero eu acabo fazendo. Então, a nossa oração é uma declaração também de fragilidade, da nossa impotência. Estamos afirmando ao Senhor o que a lei mostrou ao povo de Israel, que somos pecadores. Quando a gente declara a Deus a nossa fraqueza, nós estamos também pedindo que Ele nos fortifique. Primeira carta aos Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Meus amados, através da oração, teremos a força necessária para resistir ao diabo e ele certamente fugirá de nós. O 8º ponto da oração do Pai Nosso: mas livra-nos do mal. Jesus nos advertiu. Está lá em Marcos 14:38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mas é Jesus que é o nosso advogado. E é Ele que intercede junto ao Pai. Então, quando nós pedimos que Deus nos livre do mal, o nosso intercessor Jesus leva este incenso suave a Deus e fala ao Senhor: Senhor, ajuda ele, ajuda ela, guarda ele, guarda ela. Ainda aqui na terra, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 15, Jesus faz essa declaração: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal.
E para finalizar, o último ponto da oração do Pai Nosso, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus encerra a sua oração modelo adorando. Uma verdadeira doxologia ao Pai. Porque, meus queridos, tudo é de Deus. Nossa vida pertence a Ele. A glória é para Ele. Por isso, aprendamos com Jesus, o nosso maior exemplo de oração. O único, como eu disse, que foi capaz de nos ensinar, tanto na teoria como na prática, a maneira de orar que agrada ao Pai. Deus abençoe os seus estudos. Deus abençoe a sua aula. E vamos todos, juntos, na escola dominical, adorar a Deus e buscá-lo em oração. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.